Boa tarde, o meu nome é João Bernabé e trago-vos aqui uma introdução molecular ao coronavírus. Porque há muita gente a falar do coronavírus e não sabe o que é um vírus. Por isso é dever de um estudante de mestrado em Biologia Molecular tentar transmitir informação às pessoas. E pronto, visto que estou com as aulas encerradas, pensei, por que não aplicar o que me ensinaram durante estes anos de estudo e transmitir de uma forma sucinta às pessoas. Neste caso, o Portimão sempre, que me dá um gosto enorme. Então, para começar, temos que entender o que é um vírus. Mas afinal, que bichinho é este que provoca tantos sintomas nas pessoas? Vamos lá ver então. Para começar, acham que o vírus é um ser vivo ou não? Há um debate na comunidade científica em que uns dizem que sim, outros dizem que não. Realmente o vírus é um indivíduo que não tem qualquer capacidade metabólica quando fora de uma célula hospedeira. Eles não são capazes de capturar nutrientes nem utilizar energia ou qualquer atividade biosintética. O objetivo principal e quase único de um vírus é a reprodução. E para isso, o vírus necessita de um hospedeiro. Mamíferos, aves. Neste caso, o coronavírus necessita do hospedeiro humano. E é o que tem acontecido nestes dias. Aqui, neste slide, temos mais ou menos a estrutura do vírus. O vírus tem no seu interior o material genético, que pode ser DNA ou RNA. DNA e RNA são são uma molécula, não vou distinguir entre as duas agora, que não vale a pena, mas são uma molécula que tem a função de ter informação genética sobre o ser, sendo que este material genético é constituído por ácidos nucleicos, em que no DNA temos a citosina, a guanina, a adenina e a timina no DNA. No RNA temos a adenina, guanina, citosina e em vez da timina temos o uracílio, que são as bases azotadas dos nossos ácidos nucleicos. Mas pronto, isso também agora não interessa. O que interessa transmitir aqui é que um vírus é um ser que precisa de uma célula hospedeira para se replicar. E aqui temos uns esquemas referentes à sua estrutura. Pronto, eles têm glicoproteínas que são as antenas, são os receptores do vírus, para ele saber onde é que está a andar, senão não sabe. Temos uma camada lipídica, que tem função estrutural. Temos o invólucro proteico, que é a proteção equivale ao invólucro nuclear das nossas células eucarióticas. E temos uma série de enzimas, transcriptase reversa, pronto, que a gente vai ver mais tarde. Pronto, então já vimos como é que é a estrutura de um vírus, agora vamos ver como é que se dá a infecção. A infecção, para nós, para o vírus, é como é que se dá a sua replicação. Então, o vírus anda por aí, como vocês sabem, as pessoas espirram e as partículas são muito levezinhas, lá vão, assim, andam aí. Pronto, as partículas já andam. Ninguém as vê, mas não quer dizer que é invisível. O vírus está lá. Através de microscopia eletrónica é facilmente visível. Então, o vírus anda por aí, neste caso o coronavírus anda por aí no ar, entra para dentro da nariganga da pessoa e o vírus tem as glicoproteínas, como nós vimos, as antenas, que vão reconhecer as células do nosso trato respiratório. O que é que acontece quando o vírus reconhece as células? O vírus vai se ligar. Já vamos ver mais à frente como é que isto funciona. O vírus, através de endocitose, vai entrar e o capsídeo vai se dividir.
Então, como nós vimos, o objetivo do vírus era a sua própria replicação e ele vai utilizar as ferramentas das nossas células para se replicar. Muitos dos vírus são capazes de inserir o seu próprio genoma no nosso para que ocorra a replicação do seu próprio genoma e a expressão genética. A expressão genética leva à formação de proteínas, porque o genoma viral é copiado e os seus genes são expressos para produzir proteínas virais que são usadas, de certa forma, na descendência, podemos chamar de descendência, as partículas virais que vão ser fabricadas pelas nossas próprias células. São as nossas próprias células que vão formar o próprio vírus, o novo vírus. É irónico, porque somos nós que fabricamos os seus filhos, pronto. O vírus de tal maneira engana-nos, ou engana-nos as nossas células e obriga-as a usar, por exemplo, o nosso ribossoma, que é só uma estrutura onde se dá a tradução de RNA mensageiro em proteínas. Todas as proteínas passam por aqui. Tudo que é, tudo que é formado por nós passa por aqui. E as ferramentas, as cápsulas dos vírus, os receptores dos vírus vão ser formados pelos nossos ribossomas. Depois, isto é como uma indústria. Primeiro, fabrica-se as peças. Quando se fabrica um carro, fabrica-se as rodas, fabrica-se o volante. E é isso que o vírus faz. O vírus fabrica as suas rodas, fabrica os seus volantes. E depois dá-se a montagem, monta-se as pecinhas todas e lá vai disto. Podem ser formadas milhares de partículas virais numa única célula, por isso imaginem. Então, vamos lá. O coronavírus, a doença de coronavírus, é causada por um vírus que tem por nome SARS-CoV-2, que significa, em inglês, Severe Acute Respiratory Syndrome. Em português, Síndrome Respiratória Aguda Grave. O coronavírus é o sétimo vírus encontrado na família coronavírus. Coronavírus porque os vírus desta família, aqui temos uma microscopia eletrónica em que as proteínas receptoras do vírus dão a aparecer assim uma forma de coroa, faz lembrar a coroa. Por isso é que a denominação deste vírus provém da sua estrutura física. Os coronavírus que existem por aí, os outros, sem ser este, existem entre nós já há muito tempo e são responsáveis pelas gripes sazonais que existem, as nossas gripes endémicas, e são os causadores das nossas constipações que existem normalmente por aí. Este vírus é um vírus novo que apareceu e ainda está a ser estudado. Mas estima-se, as análises genéticas dizem que 80% do genoma deste vírus é similar ao outro. Não é muito, mas este vírus está classificado como um Positive Sense Single Strand RNA, segundo a classificação de Baltimore. Aqui deste lado temos algumas TIRPs comuns em Portugal. Existem algumas destas em Portugal e são as tais causadoras das nossas gripes sazonais. Então vamos falar aqui um bocadinho de taxonomia, em que nós temos uma classificação muito usada em termos por virologistas, que é a classificação de Baltimore, que foi desenvolvida por David Baltimore, que foi um taxonomista de vírus, e ele agrupava os vírus consoante as suas características genéticas, e está agrupado em 7 grupos, como podemos ver aqui, em que temos o grupo 1, que são vírus que têm cadeia dupla de DNA, cadeia simples de DNA, podemos ter também cadeia dupla de RNA, single strain RNA, cadeia simples, que é cadeia única, que é o nosso, o coronavírus,
faz parte da família 4 e temos os outros todos. Pronto. Também não interessa. É só para saber mais ou menos onde é que a gente está situados. Então, qual é a grande característica de ser um positivo single-stranded? Sim, qual é que é? Vamos lá ver. O RNA viral desta família de vírus tem a sua vantagem de que esta sequência pode ser diretamente traduzida em proteínas virais. Por exemplo, aquelas necessárias para a replicação viral que nós vimos, as proteínas, as cápsulas, tudo isso. É mais rápido. Não tem que fazer um processo mais complicado. Pode chegar ali, entra e começa logo a transcrição. Logo para a tradução, é que não é preciso transcrição nem nada. Vai logo para a tradução que nós vimos, a nossa maquinaria, o ribossoma, ele pode começar logo. É por isso que é um vírus muito rápido. Porque tem este mecanismo de ser um positive sense single-stranded RNA. Normalmente, estes vírus contêm logo no seu invólucro uma RNA polimerase para ter logo a maquinaria. Também, a RNA polimerase é uma enzima responsável por sintetizar RNA a partir de sequências de DNA ou RNA. Neste caso, como este vírus é um vírus que é single strain positivo RNA, é através do RNA. Não é a primeira vez que o coronavírus traz problemas para a saúde pública. Em 2012 nós temos o SARS, que é equivalente ao coronavírus, só que a diferença é nos receptores. Enquanto que este é SARS-CoV, o atual é SARS-CoV-2, porque há uma alteração na preferência dos receptores também. Este vírus apareceu em 2002, tem como reservatório o morcego. Um reservatório é onde um vírus está armazenado, numa fase, de certa forma, estável, e o vírus precisa de um intermediário para realizar o salto aos humanos, porque um vírus é um ser, não está vivo, mas pensa. Ele tem que se calibrar muito bem para realizar um salto para outro organismo, porque mesmo não tendo um cérebro, mesmo não estando vivo, supostamente, ele tem que fazer contas à sua vida, tem que programar se está pronto ou não para infectar uma população ou não. Que um caso que correu mal para os vírus foi o MERS, que é uma síndrome respiratória do Oriente Médio, mas que tinha menos transmissibilidade, já vamos ver porquê, mas era um vírus mais letal. Também tinha o seu reservatório nos morcegos, mas o vírus passou primeiro para o camelo e só de seguida passou para o humano. Maioritariamente homens, porque na sociedade do Médio Oriente, onde isto se deu, quem convive com os camelos são os homens. É uma questão social. Então, os homens apresentaram uma taxa mais alta de infecções relativamente às mulheres. Um à parte. E agora temos o Covid-19. SARS-CoV-2. Isto é de 2019, porque começou em 2019. Pronto. E sabe-se que tem como reservatório animal o morcego e ainda se está a estudar qual é que foi o bicho, o indivíduo, em que fez o saltozinho para o homem. Ainda não se tem bem a certeza. Estima-se que seja um bicho todo esquisito lá da Ásia, mas ainda estão a averiguar. Muita gente me pergunta porquê que este vírus traz problemas respiratórios, dá tosse. Porquê? Por que será? Vamos relacionar os sintomas com os receptores virais. Como nós vimos no primeiro slide, os vírus têm nas suas cápsulas, assim que se pode dizer, uns receptores, as glicoproteínas.
No caso do coronavírus, denominamos essas glicoproteínas por S de spike. Esses receptores são específicos, essas antenas são específicas de proteínas, não se ligam a qualquer proteína. Tem de ser uma proteína específica. Então, o Covid-19 ou SARS-CoV-2, estudos comprovaram que este vírus tem um apetite enorme por uma proteína que é a enzima conversora de angiotensina 2, que é altamente expressa no trato respiratório, nos pulmões e também é expressa nos rins. Pronto. Daí a razão deste vírus nos provocar tanta tosse, tanta pneumonia, tanta coisa respiratória, porque onde o vírus se agarra é nas proteínas que estão nas nossas células dos pulmões, da traqueia, como se pode ver aqui neste esquema. Temos aqui a proteína ACE2, ou se quiser em tradução, de forma extensa, enzima conversora de angiotensina. É a razão porque o vírus nos provoca tosse, porque ele ataca estas zonas. E também porque é que ele é tão transmissível. É porque está numa zona que é a zona do trato respiratório, que como a pessoa respira, está sempre ar para fora, ar para dentro, anda sempre o vírus ali a saltar. É um vírus inteligente, sem ter inteligência. Ele descobriu qual o melhor sítio para ter uma vida, entre aspas, feliz. E é assim que este vírus nos afeta. Este vírus detecta o nosso corpo, essas nossas proteínas. Uma curiosidade muito grande de estudos que estão a ser feitos é que, à medida que a pessoa envelhece, as idades mais idosas, os idosos, têm uma expressão relativamente aos outros mais elevada. Ou seja, os indivíduos idosos têm mais proteína que vai ser reconhecida pelo vírus. Daí, estima-se que isto pode ser uma causa de que os idosos são mais suscetíveis ao vírus. Se têm mais proteína nas células dos pulmões e da traqueia, o vírus mais facilmente vai se ligar, porque isto é lógico. Se há mais, se imaginamos uma antena, há muitas bolas para a antena se ligar, a antena vai se ligar com mais facilidade aos idosos por terem mais esta dita cuja proteína. Lembrando o caso dos camelos, tinha uma taxa de mortalidade elevada porque ligava-se a uma proteína que é DPP4, que está presente nos intestinos, e então as pessoas sofriam umas diarreias elevadíssimas. Então os coitados não conseguiam. A diarreia provoca desidratação, provoca uma série de complicações mais graves que este vírus, o Covid-19. Porque estima-se que tinha 30% de mortalidade, este MERS do Médio Oriente. Mas o vírus não era muito inteligente, não tinha transmissibilidade elevada, porque ele andava nos intestinos, não andava na boca das pessoas, ali a saltar para cima e para fora. E pronto. E assim percebemos como é que este vírus tem uma grande transmissibilidade, porque é que ele faz tosse, porque pronto. Não se esqueçam onde é que o vírus se agarra. É muito importante. Tendo em conta aos vírus que andam aí, realizaram uma estimação bioinformática de como é que funciona molecularmente a infecção. A infecção, sim. A entrada do vírus dentro da gente. Então, e como é que é? Vamos lá tocar o vídeo. Como é que isto se toca? Ora, vamos a ver. Um vídeo muito bonito. Temos aqui o dito vírus. Isto é as proteínas que tratam das ligaçõezinhas. Isto é o esquema. Nós temos aqui a flexibilidade. Há uma junção entre as membranas virais e as nossas membranas humanas. Isto é tudo mediado pelo vírus e pelos nossos receptores também.
aprecia. Resumidamente, para a explicação do vídeo anterior, nós temos aqui o vírus que tem as suas glicoproteínas, que são proteínas que contêm cadeias de oligosacáridos convalentes ligados a cadeias laterais de polipéptidos. O hidrato de carbono é ligado à proteína numa modificação translocacional ou pós-translacional. Este processo é conhecido como glicolização e estes hidratos de carbono têm uma função importantíssima no reconhecimento de proteínas. Nós temos aqui o vírus que dá-se a pré-fusion, perfusão, em português, agora traduzir termos ingleses é uma chatice. Há o reconhecimento entre as ditas proteínas. Temos uma extensão que permite o contacto para que as ligações covalentes ocorram e se dê depois o colapso. Há um colapso das membranas e isto permite a dita chamada hemifusão, em que a hemifusão, em que as lâminas externas de ambas as membranas entram em contacto, vai promover uma fusão completa, que cria um poro de fusão para depois tudo entrar. Aqui temos o caso de colapso intermediado. É um início em que há as ligações, o reconhecimento, tudo isso. Que nós ainda se lembram onde é que estava? Nas gargantas, no pulmão. A nossa ACE2. Há por aí muitos estudos focados nesta interação entre humano e vírus. E trago-vos aqui um exemplo de um estudo que foi feito há relativamente pouco tempo, em 2020. Se não me engano, foi finais de fevereiro, março, em que nos trazem as bases estruturais do reconhecimento entre spike, os receptores, as glicoproteínas do vírus, do coronavírus, com as nossas proteínas, a nossa proteína ACE2. Aqui temos, quem quiser ler melhor depois vai ler. Aqui temos a estrutura, que foi tudo feito com microscopia eletrónica e softwares próprios para interpretar os resultados. E temos aqui a ligação. Aqui temos RBD, que é o Receptor Binding Domain. Estes estudos permitiram concluir que existem dois tipos de conformação, uma que denominaram por up e por down, e que a conformação up é fundamental para que haja reconhecimento. Estes trabalhos têm importância porque podem ajudar a compreender qual o mecanismo ou a ferramenta que pode neutralizar ou suprimir a infecção viral. Sabendo como se dá o comportamento entre as ligações dos domínios, isto pode ser útil para tentar impedir a infecção e intervir na prevenção da ativação de endocitose. Endocitose, o processo que nós vimos da entrada do vírus dentro das células. Para terminar, porque muita gente vai perguntar, mas porquê 14 dias? Porquê 14 dias? Porque nos estudos que se fez, para começar, o vírus tem um período de incubação que está estimado que ocorra entre 2 a 5 dias. A pessoa depende do organismo. Há pessoas mais rápidas, mais lentas, como tudo na vida. E daí de depender de pessoa para pessoa é que 14 foi o dia em que, se não aparecer sintomas na pessoa, a probabilidade da pessoa estar infectada é 0.009, baixíssima. Mas, como nós vemos aqui, neste gráfico, a maior percentagem de pessoas, assim, a doença aparece ao segundo dia ou ao terceiro dia. Por isso a pessoa pode ficar descansada, estar em quarentena. Se passou 5 dias
Ou 6, a probabilidade de desenvolver a doença até aos 14 dias é baixíssima. Se não aparecer no quinto dia é muito baixo. Pronto. Por causa desse período de incubação, é que a partir daí começa a aparecer sintomas. E também nas infecções temos um período de latência, que no coronavírus diz que é muito pouquinho, 1 hora, que ele começa logo ali a trabalhar. Temos o período de infecção, que não se sabe quantos dias é que é ainda os vírus, não se sabe. Pode ser dias, mas não se sabe quantos dias é que é. Pode ser muitos. E enquanto não se souber estes valores, não se consegue controlar muito bem. Sabe-se que 14 dias é o limite. Se a pessoa não desenvolver sintomas nenhuns até aos 14 dias, ou das duas, uma ou é assintomática, ou então não tem o vírus. Com este serviço comunitário que eu fiz, eu espero que vocês tenham ficado com a noção do que é um vírus. Se está vivo, se não está vivo, qual é que é a vossa opinião? Como é que se replica? Ter umas luzes. Como é que o vírus se replica? O que é que ele precisa? O que é que não precisa? Porque é que precisa de nós? As variações familiares que existem na doença e o próprio mecanismo de infecção, como nós observamos nestas vidas. Isto não é venda da banha das cobras, como se costuma dizer, está aqui as referências todas. Tudo referenciado. Artigos de referência e informação fidedigna. Podem confiar nesta informação porque dizem que é boa. Dizem os doutores lá de cima. Pronto. A gente vai lá saber o que é que pode acreditar, não é? Ao fim de contas, o que é que nós podemos ter a certeza nesta vida? Quase nada. Mas pronto. Há umas informações que são mais fiáveis que outras e na ciência dizem que os artigos científicos são muito fiáveis, supostamente. Mas também o que é ciência hoje, amanhã, já não é. Como tem acontecido muitas vezes neste mundo. Muito agradecido e aprendam muito. Aprender não ocupa lugar.